Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de contabilidade aqui do Estratégia Concursos e coordenador do exame de suficiência aqui no site. É com uma grande satisfação que eu estou aqui para dar dicas para realização da prova do exame de suficiência. Então esse vídeo ele não é uma videoaula, né? Nós não trataremos aqui de conteúdos da disciplina contabilidade, mas nós falaremos sobre aspectos relevantes sobre como você deve fazer a sua prova, como você deve se portar, né? Qual a mentalidade que você deve ter a partir de agora, como você vai reagir, como você vai fazer a prova. A gente vai dar dicas que são bem legais aí para que você possa desenvolver lá nessa reta final por exame de suficiência e, né, se conseguir aplicar com mais o estudo, a carga horária de estudo que você já teve, conseguir aprovação. Então vamos lá para a tela. Isso aqui ele faz parte, esse conteúdo ele faz parte da nossa mentoria estratégica que foi ministrada aqui no Estratégia Concurso, né? A mentoria ela foi vendida separadamente nesse semestre, mas no próximo vai ser feito junto aí do pacote. Então quem adquirir o pacote no próximo exame de suficiência, é meu cachorro que está aqui correndo. Pera aí, Pitoco. Quem adquirir o pacote no próximo exame de suficiência vai automaticamente ganhar essa mentoria, que é um plano de estudos muito bom que a equipe do Estratégia está fazendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quais são as dicas relevantes para você poder desenvolver a sua prova? Primeiro, as dicas finais para a realização. A prova vai ser no dia 17 de junho de 2018, domingo, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, né? Então um dia aí bem ruinzinho para fazer prova. Então você tem que tomar muito cuidado com esse ponto, porque além de ser um dia de jogo, o dia de jogo do Brasil, né, geralmente as coisas não funcionam muito e pode haver trânsito dependendo de para onde você vai, né, dependendo da cidade que você está, o transporte público pode reduzir, pode ter menos táxi, eu não sei. Então não dá para saber como vai ser, mas por ser num dia de jogo do Brasil, você deve redobrar a sua atenção em relação a esses itens aí de deslocamento, etc. e tal, beleza? Então vamos lá, continuando. Vai ser no turno da manhã, né, de 9h30 às 13h30, no horário oficial de Brasília. Então você tem que chegar na prova com antecedência de 1 hora, né? É óbvio que se você não chegar com 1 hora, você não vai ser barrado, mas galera, isso é uma coisa, é inadmissível um candidato chegar atrasado num exame para o qual ele estudou o semestre inteiro. Então, não existe a hipótese de você perder uma prova desse gabarito, né? Uma prova tão importante, porque você chegou atrasado. Se você chegar atrasado e perder a prova, você merece ser mal sucedido na sua vida, infelizmente. Não estou jogando praga, mas se você não consegue chegar na hora para fazer a prova mais importante da sua vida, então qual o compromisso que você tem? Saiam com antecedência, por favor, beleza? Vamos lá, continuando. Somente caneta esferográfica azul ou preta, então não pode levar lápis, tá bom? E o comprovante de inscrição e documento de identidade. Então lápis está proibido, lembre-se disso. E o que é identidade? É carteira do Comando Militar, Segurança Pública, Instituto de Identificação, Detran Rio, por exemplo, CNH, etc. Carteira profissional, como carteira da OAB, passaporte, certificado de reservista, carteira funcional do Ministério Público, né? Acho que ninguém vai ter, talvez não vai ter nenhum promotor aí, né? Carteira funcional que tenha carteira de trabalho, CNH, etc. Então o que você não pode fazer? Não se esqueçam, pessoal, de levar a identidade, o documento de identificação, o cartão de inscrição, beleza? O que não é permitido? Comunicação entre os candidatos, né? Nem livros, qualquer coisa, uma prova não é com consulta, isso todo mundo sabe. Protetor auricular você não pode usar, né? Lápis, borracha, corretivo também não, mas geralmente isso não vai ser um problema porque talvez sempre as provas que são de exatas ali, que tem cálculos para você fazer, as questões de exatas, vai ter um espacinho ali sobrando para você poder fazer esse cálculo. Se não der, alguma coisinha ali no cantinho você vai conseguir fazer. Então tá proibido levar lápis, fiquem de olho para esse ponto. Então você precisa recolher bip, celular, Walkman, relógio. Você não pode ficar com relógio também, infelizmente. Para mim isso é um saco, porque eu só consigo fazer as coisas de relógio. Então, se fosse fazer uma prova sem relógio,
Eu não lembro de já ter feito uma prova sem relógio, mas de toda sorte, o examinador ele vai estar ali com um relógio falando para a galera de quanto tempo já transcorreu aí de realização da prova. Você não vai se preocupar que você não vai ficar a ver navios, tá bom? Eles vão falar para você quanto tempo você ainda tem. Então você vai colocar isso provavelmente num saquinho lá e vai, beleza, vai fazer a sua prova. Então você pode usar a calculadora e aí muita gente pergunta, olha, posso usar HP12C? Pode, tá bom? Só não pode uma calculadora que armazene texto. Texto não pode armazenar, aquelas calculadoras que você coloca lá, você pode escrever, gravar, etc e tal. Isso aí não pode. Mas HP12C sem problema algum, beleza? Vamos lá. Os 3 últimos examinando só poderão sair juntos, então isso é uma medida de segurança. Se você ficar aí entre os 3 últimos, você vai ter que sair junto da galera, tá bom? Então, é importante você fazer a prova com calma. Não vai fazer achando que, não, tem que terminar para não ficar entre os 3 últimos. Pelo amor de Deus, galera. Tá bom? Faça com calma. Se ficou entre os 3 últimos, ótimo. Melhor ficar entre os 3 últimos e passar do que sair correndo e reprovar, não é mesmo? Continuando. Somente vai poder se retirar do local levando o caderno nos últimos 30 minutos antes do término, né? Acho que essa regra é um pouquinho diferente da regra da FBC. Acho que na FBC era com 2 horas. E você só pode sair do local de provas depois de 90 minutos de realização. Porque isso aqui é para evitar fraude, né? Aí, às vezes, num concurso, o cara vai, faz correndo, sai antes, e aí o nego dá um jeito de se comunicar, passa o gabarito lá. Então, isso aqui é para evitar fraude. Prova. Então, a prova ela tem 50 questões, todo mundo careca de saber, valendo 1 ponto cada de 1 a 50. Múltipla escolha A, B, C e D. Né? Aprovado quem acertar no mínimo 50%, ou seja, 25%. E o gabarito vai sair no dia posterior, aí, no dia 18. Né? A partir... Vamos ver, será divulgado a partir do... Tá? Então, a partir das 16 horas do próximo dia, mas nós aqui do Estratégia Concurso provavelmente já teremos o gabarito preliminar antes. Lembrando que a equipe Estratégia Concurso, nos últimos 3 exames, fez o gabarito preliminar e simplesmente acertou todas as questões do exame de suficiência, seu gabarito preliminar. Todas bateram com o gabarito da nossa equipe de estratégia. Né? Eu lembro que em 2016-2 teve uma questão do Simples Nacional, que a galera ficou rechaçando a nossa resposta, zombando, e o nosso gabarito estava correto. No último exame também a mesma coisa, teve uma questão lá que tratava de conciliação bancária, a galera ficou blá, 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 brigando comigo, com o Claudenir que agora é ministro da Justiça, nosso professor aqui de auditoria, brigando com o Claudenir, etc e tal, quebrando o pau, e também estava certo, e todos os nossos professores aqui todos nós tínhamos batido o martelo aí naquela alternativa B, e a galera estava falando que era C, tá bom? Então, a gente vai soltar provavelmente aí o gabarito extraoficial. Agora, para a realização da sua prova, isso é muito importante. Você tem 4 horas para fazer a sua prova. E qual a estratégia que você vai fazer? Bom, você vai tentar fazer a sua prova, se você vai fazer a prova com calma, você tem que fazer a prova em 3 horas e 40. Então, você não vai ter 4 horas, pessoal. Você vai ter 3 horas e 40. Por quê? Porque os últimos 20 minutos é muito importante que você deixe para fazer o cartão de respostas. Você tem que fazer o cartão de resposta com calma, para você não errar, porque você só estará munido de caneta, lembre-se, você não vai ter lápis. Então você precisa deixar 20 minutos da sua prova para passar o gabarito. Não faça igual um maluco e sai passando. Deixa eu passar no final, porque às vezes você faz uma questão e depois você... eu fiz uma questão A, essa questão tratava de classificação das contas. Só que depois lá na frente, a questão X falava de classificação das contas e eu fiz um link com a questão A que estava lá na frente e vi que a minha resposta estava errada, eu vou mudar. Só que se eu já fizer e já passar para o gabarito, pode dar problema. Então, deixe para passar o gabarito somente no final, tudo bem? Voltando lá para nossas dicas então. Então, a prova tem 4 horas, os 20 minutos finais você vai deixar para passar no cartão. Você tem 3 horas e 40 de prova e passe esse gabarito somente no final. Outra dica, uma dica crucial que eu dou para vocês também, é para você não resolver as questões pela ordem da prova.
não resolve pela ordem. Você não tem a obrigação de começar na questão número 1 e terminar na questão número 50. Né? Você não precisa fazer isso. Isso é muito ruim. Isso é uma tática que nós somos concurseiros, aí os professores de estratégia são concurseiros de carteirinha. Né? Eu tive a felicidade de passar em vários concursos. Né? Passei no primeiro concurso aos 18 anos, quando tinha 7 mil inscritos para 6 vagas. Eu passei em quarto com muito estudo, sendo uma pessoa totalmente normal. Mas eu não abri a prova, desde aquilo lá nem existiam essas dicas naquela época. Eu já sabia que você não vai fazer a prova pela ordem. Por exemplo, naquela época, eu lembro que eu estava voando em legislação nesse primeiro concurso que eu fiz. Então eu falei, bom, legislação é uma coisa literal, né? Eu sei que eu estou bem, eu sei que é uma coisa rápida, então eu vou fazer logo essas questões aqui para matar. Então como é que você vai começar a prova? Né? Você vai começar pela disciplina que você mais sabe. Né? Ou então você pode começar pela ordem. Só que você primeiro vai dar uma olhada na prova, você recebeu o seu caderno, você dá uma olhada rápida, fala, bom, vou fazer um panorama geral da minha prova. Fiz um panoramazinho aqui geral da minha prova, eu vi que essas questões estão fáceis, essas daqui estão mais difíceis, etc e tal, e aí você deu um panorama rápido, você vai começar. Começa, pessoal, resolvendo as mais fáceis, aquelas que você tem mais segurança. Então, primeiramente, você vai fazer um panorama da sua prova. Feito. Fiz um panorama rápido, né? Porque você também não tem tanto tempo para ficar perdendo. Viu quais são as matérias, viu quais são os assuntos, vai naqueles assuntos que você está mais dominando e aquelas questões que não vão te tomar tanto tempo. Por exemplo, tem questão que vai falar, olha, essas são contas de natureza credora. Isso é um tipo de questão fácil. Né? Então, são contas de natureza credora, isso eu vou matar em 30 segundos. Tá? Matei. Ou então, a questão está perguntando lá uma compensação do ICMS recolher com o ICMS recuperar, que é uma coisa rápida de fazer. Bom, ICMS recolher é maior que o ICMS recuperar, mata o ICMS recuperar, fico somente com o ICMS recolher, pum, feito. Ou então, o cálculo ali de uma questão de perícia que é mais tranquila, uma questão de juros simples que você vai fazer na HP12C, ou uma questão aí uma questão conceitual de custos. Essas questões que são mais rápidas, você vai fazer primeiro, beleza? Então, muito importante essa dica aqui. Você pode até resolver pela ordem, mas você vai começar pelas mais fáceis e pelas que você sabe mais. Isso é muito importante também que você faça. Não fique perdendo tempo porque não sabe. Se olhou para a questão e não sabe, parta para a próxima. Então, se você está ali fazendo a questão, vamos supor, né, isso caiu na prova, por exemplo, na prova do ICMS Rio, auditor fiscal do ICMS Rio aqui, 2007. Tinha uma questão imensa, com mais de 80 questões, 80 contas para você classificar. Você vai perder tempo naquela questão, tendo 2 minutos por questão, mais ou menos, que é a média aí, 2 minutos e 30, da prova aqui do ICMS Rio? Não. Você perderia umas 3 questões ali no caso, né, que era esse negócio, mas você tentaria ganhar nas outras 17 que estariam ali para compensar. Então, se você tem uma questão que é imensa, você não vai perder 20 minutos. A questão número 1 da minha prova é uma questão imensa. Eu não vou ficar divagando naquela questão, porque não vale a pena. Vale a pena você fazer ali, tem um plano de contas, quer saber o valor do ativo imobilizado. Vou olhar, o que é a conta do ativo imobilizado? Veículos, equipamentos, etc e tal. Achei o valor do imobilizado? Beleza. Agora, tem uma déficit imensa. E tem uma questão que está pedindo quais são as contas de resultado e as contas patrimoniais. Qual que você vai dar preferência? Ora, as questões mais rápidas, tá bom? É óbvio que você não vai desprezar essas questões mais complicadas. Você só vai somente traçar uma estratégia de prova. Então, como que é a estratégia que eu sugiro novamente? Começa pelas mais fáceis. Matei as mais fáceis. Fiz um panorama ali das 50. Contei, matei até agora 15. Bom, 15, ok. Estão garantidas, vamos supor. Vamos supor que você fala, acho 15 bem fácil.
tá garantido ali essas 15. Bom, agora eu vou para aquelas que eu marquei como média. É muito importante que você marque assim, ó, é grande, mas é um nível de dificuldade média. Essa aqui é difícil e essa aqui eu não sei. Então você cria um símbolo, você mesmo cria aí uma estrelinha, uma bolinha. A que você não sabe, você vai colocar um N, não sei. Né? Você não pode não saber a prova inteira também, porque aí a situação vai complicar para você. Mas você marcou as que você não sabe e aí você vai resolvendo nessa escala. Né? Por último, você vai deixar difíceis e as que você não sabe, você vai fazer posteriormente, tá bom? Então isso é o que a gente fala, ó, não fica apaixonado por uma questão criando uma ADR com ela. É muito comum você já ver uma questão na prova, já ter estudado, saber a resposta e não lembrar naquele momento. Então você vai criar uma relação, um sentimento passional com aquela questão e esquece que existem outras para ser resolvida. Marque, né? Marque essa questão, vá para a próxima e depois você volta nela. Porque o exame não é como concurso, né? O exame você tem um pouquinho mais de tempo para resolver do que em provas de concurso. Depois de ter passado por todas e sobrar tempo, volte para a que não conseguiu e tente resolver agora. Quando estiver analisando alguma questão, se atente a procurar os erros possíveis. É mais fácil identificar uma alternativa incorreta e assim você já elimina logo. Então, isso é muito importante que você faça. Olha, outra dica. Muitas vezes a questão ela pede o item incorreto. Né? Ela pede o item incorreto. Então, leia o enunciado sempre com muita concentração. E se a questão está pedindo incorreto, você faz um grifo ali, ó, incorreto. Né? Ela vai porque muitas vezes a questão pede o incorreto, a gente vai lá ler a alternativa A. Isso aqui tá certo. Pá, marca. E aí você vai perder um ponto de bobeira. Então o que você vai fazer? Ó, vi ali que tá pedindo incorreto, vou fazer uma bola gigante ali naquele incorreto para saber que a questão ela quer a errada. Eu não vou cair no deslize de chegar ali, pá, marcar a primeira que eu vir que está correta, tá bom? Então é muito importante que você faça isso. Então, beleza, mas a questão não quer incorreta, ela quer a correta. Então o que você vai fazer? É muito importante que você está lá. Vamos supor que a questão está falando sobre teste de recuperabilidade. Sobre o CPC 01, teste de recuperabilidade, assinale a alternativa correta. Aí tem lá, alternativa A. Valor recuperável é o menor valor, tal. Opa, menor não. É o maior valor entre o valor em uso e o valor de venda. Então, marca lá menor, tá, para você saber que tá errado. Se você fizer isso, você já vai ter 33% de chance de acertar a sua questão, porque vão sobrar só 3. Né? Você não vai mais se confundir e não vai gastar mais a sua memória e o seu tempo com aquele item que você já viu que está errado, tá bom? Então é importante você fazer isso aí também. Para as questões que envolvam cálculos, tome cuidado para não perder muito tempo encontrando Se tiver muito trabalhosa ou não tem muita convicção, deixa para resolvê-la depois. E as questões em branco, o que fazer? Bom, aqui se você terminou, né, fez todas as fáceis, foi nas médias, né, naquelas que você achava que era um pouquinho mais difícil, mas você conseguiu fazer, foi nas difíceis, aos trancos e barrancos, fez, só que vai ter alguma coisa ou outra que eventualmente você não vai saber, é normal, né? O Felipe, que trabalha com a gente, aqui na nossa equipe Contabilidade Facilitada, ele acertou 47 no exame dele, acho que foi a maior nota do Brasil, ou a segunda maior, que foi o exame 2017.1. Ele acertou 47, mas ele é um ponto fora da curva. O cara foi o melhor aluno da turma, blá, 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 etc e tal, inteligentíssimo, só estuda, né? Não sei se o Felipe vai ver esse vídeo depois. Estuda pra caramba, blá, blá, blá. Mas essa não é a situação normal, né? A gente tem um índice aí de 75% de aprovação. Então, é normal que depois que você terminar a sua prova, algumas questões você não saiba. Assim como se eu fizesse essa prova do exame de suficiência, alguma coisa ou outra eu não saberia. Talvez se cobrarem uma coisa mais pesada de matemática financeira, eu não vou saber resolver porque faz muito tempo que eu não me aprofundo, né? Então, contabilidade pública, eu sou uma negação, por exemplo, porque eu não gosto dessa matéria, eu não estudo, eu não ministro aula de contabilidade pública e se caísse, provavelmente eu não saberia. Né? Não é que se cair uma coisa pesada, eu não sei, se cair um pronunciamento que tem a ver com contabilidade geral, alguma coisa de DVP, etc., até arrisco, mas pesado eu não sei. Né? É difícil contabilidade pública, é diferente um pouquinho da contabilidade geral. Então, eventualmente vai sobrar questões aí sem que você saiba a resposta. Nesse caso, o que fazer? Bom, nessa hipótese de sobrar questões que você não sabe, você vai arriscar ali uma técnica de chute. Como? Olha só.
Vamos supor que você tem 50 questões com 4 alternativas. Então vai dar aí mais ou menos 12 ou 13 questões para cada, né? Porque nas provas tende a haver aí uma distribuição um pouco equânime de A, B, C, D. Então vamos supor aqui que você marcou, você terminou. Aí vamos olhar ali, ó, você terminou, tem 13A, 12B, 10D e 5C. Bom, se tem 5C, significa que está errado? Não, não significa. Pode ter somente 5C na resposta? Pode. Nós estamos falando aqui de um caso que você já fez toda a prova, já vasculhou tudo, isso aqui é o que sobrou. Bom, se tem 5C e você não tem a mínima ideia das questões que estão faltando, ora, então você sabe, bom, isso aqui tem uma chance boa de ser a letra C, tá bom? Então, ó, descobrimos que a C foi a menos marcada e não foram feitas, as questões não foram feitas nela. Então, vamos dar uma arriscada aí na letra C. Isso aqui, no caso, de eu estar totalmente perdido e não tenho a mínima ideia do que a questão está tratando, beleza? É óbvio que se você tem uma questão, né? Tipo assim, você olhou ali, você está em dúvida entre a A e a D. Você está em dúvida entre a A e a D. Mas você fez uma contagem e viu que você não marcou C. Bom, se você está em dúvida entre A e a D, você não vai marcar C, né, pessoal? Se você está em dúvida entre A e a D, você vai marcar A ou a D. Essa técnica de chute é uma técnica aí de último caso, beleza? É de último caso, caso você não saiba mesmo do que está tratando. É porque a gente não pode deixar o cartão resposta em branco. Isso está bem enfatizado aqui também na mentoria. Agora, outras coisas importantes para você fazer a sua prova. É muito importante você ter uma noite boa de sono, né? Você precisa estar um pouquinho descansado. A gente vai ter a maratona de véspera no Estratégia e a maratona ela vai ser de 8 às 18. Então, pessoal, é importante que você durma ali lá no máximo umas 11 horas da noite, tá? Barzinho, noitada, nem pensar, né? Inconcebível você ir para uma noitada, para um barzinho, encher a cara na véspera da prova. Isso é irresponsabilidade e nós não somos irresponsáveis porque nós queremos ser bem-sucedidos profissionalmente. Isso demanda sacrifício. Se você for para um barzinho ou para uma night na véspera da sua prova, pelo amor de Deus, você nunca mais pensa que eu existo, nunca mais fala comigo em lugar nenhum. Tá bom? Véspera da prova é concentração absoluta. E eu vou ficar chateado com você se eu souber, hein? Não fique estudando até tarde, assista a revisão do Estratégia e, caso queira, depois aproveite para descansar, pois o que você tinha que aprender, você já aprendeu. Você está estudando contabilidade há 4 anos. Você já viu uma revisão de véspera aí de quase 8 horas. Vai ser cansativa, mas vai ser pauleira, vai ser boa. Você já fez o que deveria fazer. Não vá para farra, festa ou bar, já falamos, faça um programa light, se quiser ficar com a namorada, filho, filha, sogra, sogro, papagaio, qualquer coisa, a opção é sua. Deixe tudo separado que você precisa levar para a prova, então é importante que você leve a sua barrinha de cereal, né? Às vezes pode cair a pressão, leve uma água para você beber, para você não perder tempo para ficar indo, né? Não vai tomar muita água antes, porque vai dar vontade de ir ao banheiro toda hora, então tome aí água de forma comedida. Não coma coisas desconhecidas, por favor, também na véspera. Pô, não vai sair se você não está acostumado. Se você tem intolerância à lactose, você não vai num rodízio de pizza no sábado à noite, né? Se você começou a salada dia de semana, você não vai comer picanha no sábado à noite. Então, evite comer coisas muito desconhecidas, né? Faça uma restrição aí, de restrição não, mas tente comer coisas com as quais você já está habituado, né? E, de preferência, não precisa ser light. Não vamos dizer que tem que ser light, mas compatível com o seu sistema digestivo. Vamos assim por dizer, porque ninguém quer ficar indisposto com azia, etc. E muito menos com ficar de rei, né? Ficar no trono, como diz aí o ditado. Tá bom? Então leva a barrinha de cereal, leva um chocolate, etc. e tal. Não se esqueça de levar caneta extra, muito importante. Documento de identidade. E, pessoal, você tem que ficar calmo também, essa é a última coisa que eu quero dizer, porque esse exame, ele é para melhorar a sua vida, né? Uma coisa que você está fazendo para melhorar a sua vida. Na pior das hipóteses, ela vai continuar como está, não é mesmo? Na pior das hipóteses, não passou,
vai ter que estudar e fazer o próximo, mas aí quem sabe mudar seu planejamento, etc e tal, tá bom? Então, esse arquivo aqui é da nossa mentoria do Estratégia Concursos, preparado pela nossa equipe, com muito carinho para vocês. E respire profundamente, faça a prova com calma e no sábado, na nossa maratona de revisão, a gente vai se falar novamente. Um abraço, pessoal. Se você gostou, eu peço encarecidamente que deixe seu comentário aqui, indique para os seus amigos, deixe a sua curtidinha, seu joinha aqui nesse vídeo, porque pra gente é muito importante e você precisa acreditar no seu potencial. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém mais vai acreditar. Nós estamos aí em véspera de Copa do Mundo e o que vai levar uma seleção a ser campeã? Primeiro, é uma empatia entre o time, né? O time tem que estar sintonizado, tem que ter um entrosamento e o time tem que acreditar, né? O time tem que acreditar. Não basta, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um excelente time, uma das seleções favoritas, mas o Brasil é um bom time, é um time muito preparado, tem excelentes jogadores. Os caras não foram jogados ali. Os caras o Neymar está jogando bola há quanto tempo? Né? Cristiano Ronaldo, Messi jogam bola há quanto tempo? Os caras vivem disso. Então, se você quer ser bem sucedido profissionalmente, veja o exemplo desse pessoal que vive por um propósito. Você não precisa viver pela contabilidade, mas você precisa se dedicar acima da média se você quer ter um sucesso, tá bom? Fiquem com Deus, sigam lá o nosso Instagram Contabilidade Facilitada, vai ser muito bom ter vocês conosco. Um abraço, não se esqueça então de deixar sua curtidinha aqui e um comentário pra gente. Fui!